Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Eunice. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e bora lá conversar? O vídeo de hoje é sobre o meu processo de emagrecimento, então vou falar um pouco sobre isso, tá? Se vocês estão achando que o processo de emagrecimento é só comer salada e fazer exercícios físicos, ou não comer, só beber água e pronto, acabou. Como eu já ouvi, né, que emagrecer é mais fácil do que engordar. E tá ótimo. Gente, é uma mentira muito, muito, muito grande. Então, bora, senta aí e bora conversar sobre isso. Porque o buraco é mais embaixo. Eu sei que cada pessoa é diferente. O meu processo de emagrecimento, ele não é igual de outra pessoa, porque cada pessoa tem o seu metabolismo, cada pessoa faz um tipo de processo diferente. Então, a gente nunca pode se comparar, né, com o processo de ninguém. É um erro que a gente comete muito, é a comparação. E normalmente, quando a gente começa o nosso processo, a gente começa a seguir outras pessoas e quando as pessoas começam a perder mais peso do que a gente acaba se frustrando. Pelo menos eu falo isso por mim. Eu me frustrava muito no começo, porque por mais que eu não estava fazendo certinho, eu queria perder o mesmo tanto que a pessoa estava perdendo. Mas não, depois que eu aprendi e parei de me comparar às outras pessoas, eu comecei a realmente a começar a perder peso. E eu comecei a passar por etapas do processo. Que tipo de etapas? Eu já chorei por causa de comida. A gente que a gente que é obeso de grau 4, eu falo grau 4 porque é com MC de 39 indo para 40, que era o meu caso. A gente tudo desconta na comida. Tudo a gente desconta na comida. Se a gente tá feliz, a gente desconta na comida. Se a gente tá triste, a gente desconta na comida. E o meu maior problema não era literalmente a comida. Por isso que eu nunca consegui seguir uma dieta que nem todo mundo. Até hoje, eu não consigo seguir uma dieta que nem todo mundo. Hoje eu faço uma reeducação alimentar, mas até minha reeducação alimentar é totalmente diferente de todo mundo. Porque assim, eu como de tudo, pouco. Mas eu sempre comi de tudo um pouco. Sempre, sempre. A minha maior dificuldade é o chocolate. Então, essa parte que eu me policio demais. Essa parte que eu comecei, desde quando eu quis começar a realmente a perder peso, que eu comecei, entre aspas, a levar o meu processo de emagrecimento a sério, foi quando eu comecei a me policiar. Eu comia, tipo, bolacha de chocolate com morango, 5 pacotes por dia. Porque eu sou uma chocolatra mesmo. É a minha desculpa, né? Então, eu comecei a diminuir. E pelo fato de eu estar diminuindo, o meu peso foi diminuindo pela quantidade que eu tava diminuindo. Então, assim, a minha alimentação sempre foi, entre aspas, mais saudável. Porque eu sempre comia arroz, feijão, salada, proteína, que era frango, carne. Sempre comi. E nunca foi uma quantidade exagerada. Sempre foi uma quantidade
que o meu corpo precisava. E eu sempre fiz caminhada, e não era uma caminhada curta, sempre foi uma caminhada longa. Mas o que sempre me pegava foi a parte do chocolate. Então eu comecei a me policiar nessa parte. E até hoje eu faço isso. Porque é o chocolate que, né, que faz eu ter as minhas recaídas, as minhas montanhas russas. A minha TPM, que às vezes eu fico triste com remorso, porque quando a minha TPM tá muito forte, eu como 2 pacotes. Eu não consigo não comer 2 pacotes de bolacha. Mas daí a única diferença que hoje eu consigo é que eu como 2 pacotes, mas eu não como durante o meu período menstrual todo. É o primeiro dia, no restante eu me policio para não comer mais nada. Aí eu foco só na minha alimentação. Eu vou me policiando para mim não comer o restante. Ai, mas você tem que se controlar. Estou me controlando. Foi um modo de eu me controlar desse jeito. O primeiro dia, que é o dia que o hormônio mais ataca, eu tento me controlar. Não tô comendo 5 pacotes, como 2. Tanto que eu vou no mercado, compro 2. Ai, mas por que você não compra um? Porque eu sei que depois eu vou voltar e daí o perigo de comprar mais 2 ou mais 3. Então eu já compro 2 e não volto mais pro mercado. Então eu já compro 2 e pronto, acabou. E depois no restante eu vou lá e não compro mais. Então é um modo de eu estar controlando a minha TPM, os meus hormônios e a minha vontade de comer chocolate e assim por diante. Mas tá funcionando? Tá funcionando. Até hoje tô conseguindo eliminar mais de 20 quilos. Tá sendo um processo mais lento? Tá sendo um processo mais lento. Porque eu vou completar 2 anos de processo de emagrecimento. Agora em novembro. E ainda não cheguei no meu foco. Mas aquela pressa que antes eu tinha, porque eu queria muito chegar em final de 2025 no meu peso ideal. Hoje eu já não tenho mais esse foco. Hoje eu quero chegar em final de 2025 mais magra do que em 2024. Mas hoje, em julho de 2024, já tô mais magra que em julho de 2023. Que 2024. Já tô até atrasada já. De 2024. Então, os meus passos estão sendo curto perto, comparando as outras pessoas. Mas quando eu parei de me comparar às outras pessoas, eu comecei a perceber que os meus passos são mais curtos, comparando às outras pessoas, mas eu estou caminhando. Melhor do que antigamente, quando eu perdia 10, daí eu tinha minhas recaídas, desanimava e recuperava os 10 quilos que eu já tinha eliminado e voltava. Hoje eu saí da obesidade. Hoje eu tô acima, eu tô classificada como sobrepeso. Então hoje não tô mais classificada como obesidade grau 1, nem grau 2, nem grau 3 e muito menos acima de IMC 40. Eu venci a obesidade. Isso para mim é uma vitória. Para quem tava caminhando para IMC acima de 40, estar com sobrepeso já é uma vitória. Eu hoje já coloquei na minha cabeça que eu não tô numa competição com ninguém. A minha única competição sou eu mesma. É eu comigo mesma. Porém, eu não tenho prazo. Eu engordei
quando eu tinha 20 anos. Durante 18 anos, eu fui engordando. Minto. Eu comecei esse processo com 30 e... final dos 36, começo dos 37. Então, durante 16 anos, eu fui só engordando. Tinha minhas recaídas, tinha meus processos de emagrecimento, mas eu tinha minhas recaídas, no qual eu recuperava. Depois, quando eu coloquei na cabeça e eu fui aprendendo o que era uma reeducação alimentar, o que era a não desistir de você mesmo, o que era um amor próprio, o que era a se colocar em primeiro lugar, o que era você se cuidar, você se amar, você ter um olhar diferente para você mesmo. Por mais que a gente tenha nossas montanhas russas, por mais que, né, a gente vai lá e acaba comendo mais do que o corpo necessita, que a gente hoje, eu consigo ver que eu exagerei, porque o corpo mostra que exagerou, mas daí no dia seguinte você vai lá e volta no seu caminho. Hoje eu aprendi que por mais que eu pisei na bola, ou pisei na jaca, no dia seguinte eu tô no caminho correto, eu tô no caminho certo de novo. E eu não tô desistindo porque eu tô no processo. E esse processo é lento, esse processo eu não posso nunca desistir, porque se eu desistir, estou desistindo de mim mesma. E o que eu não posso é desistir de mim. Porque se eu desistir de mim, quem vai sempre cuidar de mim? Se eu mesma não tô cuidando. Entendeu? Depois que eu aprendi isso, eu sempre tô me priorizando. Sempre, sempre, sempre. E eu vejo isso como um avanço tão grande, tão grande. Então, eu parei de ter prazo. Eu parei de colocar prazo pra mim. Porque eu sempre colocava assim, eu sigo pessoas tanto no Instagram como no TikTok. E eu sempre comparava, tipo, nossa, a pessoa perdeu 70 quilos em um ano. E eu já tô completando 2 anos e eu não perdi nem 50 quilos, que era o tanto que eu preciso perder. Mas daí eu parei pra pensar, eu falei, mas a pessoa se alimentou certinho, faz academia. Eu já faz 3 meses que eu parei de ir pra academia. Mas mesmo eu indo pra academia, eu não tava me alimentando certinho, pesando a minha a alimentação. Eu não tava pesando certinho. Eu tava na minha TPM, quando tava muito atacada, eu comprava um mini bolo e eu comia um mini bolo todinho de chocolate. Então, e não era isso que a pessoa tava fazendo. Pelo contrário, a pessoa fazia um bolo de whey para matar a vontade de comer um bolo de chocolate. E eu não fazia nada disso. E mesmo assim, eu tava perdendo peso, era pouco, mas tava perdendo. Então, eu não tava ficando feliz com as minhas conquistas. Daí eu falei, não, eu tenho que ficar feliz, porque eu ainda não comprei, eu desfiz de todas as minhas roupas, eu não... Foi pouquíssimas roupas que eu fiquei, né? Eu doei praticamente todas, foi tipo 95% das roupas que eu doei. As roupas que eu fiquei foi blusa de frio. Então, as roupas eu doei tudo, porque eu não quis ficar com as roupas para não, na minha cabeça, para mim não ter a desculpa para não ter o ganho de novo. Mas eu de vez em quando eu vou na loja de novo e eu pego roupa de numeração pequena, que na minha cabeça eu considero pequena, mas é a minha numeração, que é o 40. E eu visto. E serve, fica coisa mais linda no corpo. Eu vou até deixar foto de numeração 40, 42,
o 42 tá grande pra mim, o 40 tá perfeito pra mim. Mas na minha cabeça, não tem lógica do 40 estar perfeito pra mim, porque na minha cabeça, eu ainda tô enorme. Eu tô enorme, 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 enorme. Então, como que eu posso estar tão grande ainda e usando numeração 40? É aquela famosa distorção de imagem, que também eu tenho muito. Eu não consigo enxergar que eu tô bem magra. As pessoas falam pra mim, nossa, Nice, como você tá magra. Que às vezes eu acho que as pessoas estão exagerando, porque eu não me considero magra, porque eu tô com a pochete muito grande, e eu considero, pelo fato de eu ter uma pochete muito grande e muito preenchida ainda de gordura, então eu me considero muito gorda por causa dessa pochete. Por mais que eu esteja com uma cintura fina, eu considero que eu tô muito gorda por causa da minha pochete. E as pessoas começam a falar, não, mas você tá magra. E não, eu não consigo me enxergar magra. Mas eu tô usando numeração 40. Eu tô com umas coxas bem finas. Por mais que não seja finas, perto do que eu tinha antes, as minhas coxas estão finas. E eu consigo enxergar minhas coxas finas, mas eu ainda me considero muito gorda por causa do tamanho da minha pochete. Porque a minha pochete está grande. Por mais que eu vejo que tem muita pele, eu ainda considero muito grande. Então, a distorção de imagem ainda me deixa muito grande, assim, visualmente. Eu até brinco, eu falo, eu de roupa, como a roupa dá uma disfarçada, eu fico me achando muito bonita. Mas quando eu vou e tô de top e de calcinha, e eu vejo a minha realidade, e eu vejo a minha pochete, que é grandona, e eu vejo, falei, caramba, como eu tô grande, como eu tô enorme. E as pessoas ainda ficam, nossa, mas como você tá magra. Olha como seu rosto tá fino. Nossa, mas como seu pescoço tá fino. Gente, vocês não estão enxergando a minha pança. É a minha pança. E as pessoas não estão preocupadas com isso, porque as pessoas estão vendo a minha imagem. A imagem que eu tinha antes com a imagem que eu tenho hoje. Mas hoje eu não consigo enxergar. Eu ainda não consigo. Entendeu? Hoje eu ainda não consigo ter essa diferença. Mas você ter essa distorção de imagem, com o passar do tempo, eu acredito que você vai mudando. Vai diminuindo, você vai enxergando a realidade. Não completou nem 2 anos ainda que eu tô nesse processo. Então, eu ainda tô me enxergando grandona. Eu sempre tive uma distorção de imagem. Quando eu tava com 102 quilos, eu não me enxergava tão grande. Eu não me enxergava estar tão gorda. Eu não me enxergava tão obesa. E hoje eu não consigo me enxergar tão magra do jeito que as pessoas falam. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas exageram. Hoje eu acho que as pessoas querem ser muito legal comigo pelo fato de eu ter saído de uma obesidade, entendeu? Então as pessoas querem ser simpática, porque tem muito isso. As pessoas querem ser muito simpática com um ex-obeso, né? Querem ser muito legal com um ex-obeso. E hoje eu não sei diferenciar um elogio com uma simpatia. Pode ser que daqui 2 anos eu consiga perceber se a pessoa realmente tá, né, só querendo ser simpático ou realmente a minha visão da minha própria imagem tá sendo coerente do elogio que eu tô recebendo.
Mas isso eu acho que aos poucos eu vou, né, vendo, me reconhecendo. Porque hoje eu não reconheço. Hoje eu vejo a minha imagem no espelho. Daí tem um dia que eu olho assim no espelho e falo, nossa, como eu tô magra. Mas passa 5 minutos e eu já falo, nossa, gente, como eu tô gorda. Daí, tipo, às vezes, eu, dependendo da posição que o meu rosto está, eu vejo a papa aqui assim, eu falo, gente, como eu tô papuda. Mas daí passa numa outra posição e não tem mais papa. Eu falei, nossa, cadê minha papa? Então, tipo, é muito a posição que eu fico. Mas isso mexe muito com o nosso psicológico. Afinal, eu sempre tive um pescoço grande. Então, tipo, isso vai muito. Distorção de imagem. Mas o processo de emagrecimento envolve não só a parte física, mas é muito mental. E a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. E eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, a perda de peso, a parte de você pegar uma roupa que a gente olha assim. Eu mesmo vou assim pra loja e eu vou pegar uma roupa e olho assim, e eu vou nas partes que não é mais plus size e olho assim, não vai servir, gente, não é possível que uma roupa dessa vai servir em mim. Mas eu vou lá e vou para experimentar e serve, fica bem, fica bonito. E eu olho assim e falei, não é possível que uma roupa dessa fica tão bem em mim. Mas eu não tenho coragem ainda de comprar porque eu tenho medo de engordar de novo. Porque eu ainda tô nesse processo. Eu tô nessa montanha russa ainda. De, sabe, de pisar na jaca e o medo de voltar a engordar tudo de novo. Então, eu tô ainda nesse medo, tô ainda nesse processo. Tem dia que é gostoso, mas tem dia que não é gostoso. Tem dia que eu acordo hiper mega feliz, mas tem dia que eu acordo com medo. O certo não é se pesar todo santo dia, mas pelo fato de eu ter medo de voltar a engordar, eu me peso todo santo dia. Todo dia é um peso diferente, todo dia é um peso para menos ou para mais. Então tem dia que eu tô com menos, tem dia que eu tô com mais. Nessa parte eu já desencanei. Então o dia que eu tô com mais, eu não fico chateada. O dia que eu tô com menos, eu fico feliz. O dia que eu tô com mais, eu não fico triste, porque eu sei que é normal. Eu tenho o dia certo, que é o dia que eu considero que é o dia da minha pesagem, que é toda segunda-feira. Então, dia de toda segunda-feira eu levo a sério o dia da pesagem. Mas no restante, é os dias que eu não ligo se tá a menos ou tá mais. Mas toda segunda-feira eu foco. Se tá mais, durante a semana eu fico mais focada. Então, assim, eu tenho paranoia, sim, porque eu morro de medo de voltar a engordar. Eu ainda quero perder mais peso, eu ainda preciso perder mais peso, porque ainda tô com sobrepeso. E eu ainda quero perder mais pelo menos 15 quilos. Então, assim, tô no meu processo, não vou diminuir na quantidade de comer, não tô com pressa. Se eu precisar demorar mais 2 anos para perder os 15 quilos, que eu demore mais 2 anos para perder 15 quilos, mas não vou deixar de viver, vou continuar vivendo do jeito que eu tô, com a minha montanha russa, com as coisinhas que eu tô fazendo. Parei com essa paranoia de comparação. Depois que eu parei de comparar a minha vida, o meu processo de emagrecimento com os processos das outras pessoas, começou a dar certo, tá? Começou a dar certo. Porque eu parei de comparar. Cada processo de emagrecimento é diferente, cada metabolismo é diferente. E eu sabendo disso, eu tinha que ter feito isso há muito tempo. Mas eu não fiz há muito tempo. Ai, gente,
A gente que tem paranoia e a gente tem medo, a gente tem tudo. E nesse processo a gente faz um monte de cagada. Como a gente também faz um monte de acerto. Então é normal. Por mais que a gente tenta sempre acertar, sempre errar. A gente não tenta errar, mas a gente erra bastante. Mas a gente também tenta acertar. Então é normal. O que me ajudou a fazer? Por mais que eu não sigo uma dieta, o que me ajudou a criar uma rotina. Por mais que eu não sigo certinho, eu sempre faço uma caminhada, eu sempre bebo uma quantidade de água e eu controlo a quantidade de água, isso eu sempre faço. Eu sempre bebo de 3 a 4 litros de água, não passo disso, não passo. Ah, eu posso, às vezes eu passo alguns ml só, mas eu não passo mais, não bebo mais. Que eu fiz os cálculos de quantos ml que eu tenho que beber conforme o meu peso, então eu sigo a risca. Eu deveria controlar a quantidade que eu tenho que consumir na minha dieta, mas eu não controlo. Mas pelo fato de que eu não como muito. E quando eu comecei a pesar, eu vi que nas minhas pesagens eu consumia menos. Então, para eu não ficar paranoica das minhas pesagens, eu parei de pesar. Porque, assim, tinha dia que as minhas pesagens davam 700, 800, no máximo 1.000. Tinha dia que, dependendo do que eu fazia, dava 1.200, 1.300. Daí eu já ficava paranoica. Porque daí eu ficava com medo, porque que num dia dava 1.000, no outro dia dava 1.200, sendo que era a mesma alimentação. Então daí eu parei de pesar, por isso que eu não peso. Daí, mas tipo, é a mesma quantidade de comida. Então eu não pesava, não pesava e não peso. Mas eu faço uma rotina assim, certinha. Eu faço as minhas caminhadas de 14 quilômetros, às vezes faço de 20 quilômetros, sigo certinho, bebo bastante água, como bastante verdura, legumes, frutas. Então, eu vou mantendo tudo isso como rotina. Tem dia que eu acabo não seguindo, tem dia que eu acabo não seguindo, mas a maioria dos meus dias é tudo seguido certinho. Gente, o processo de emagrecimento não é você, como pode dizer, não é você caber em uma calça, mas sim é você se olhar no espelho e se enxergar. Você, pela primeira vez, você se ver e se amar. É você se reconhecer. Quando eu comecei a emagrecer, quando eu comecei a eliminar os quilos que eu comecei a me enxergar, e eu comecei a me amar, eu comecei a parar de querer a aprovação das outras pessoas e só querer a minha própria aprovação, eu comecei a ver que o meu processo de emagrecimento não é só de eu usar a numeração pequena, e sim de eu ver que o importante era eu ver, eu me olhar no espelho e ver que eu tava pela primeira vez me enxergando. Então, o processo de emagrecimento é isso. Vai ter seus altos, vai ter seus baixos, vai ter dia que você vai pisar na jaca, mas nunca desista. Nunca desista. Esse processo é teu e é só você que pode fazer. Não queira que os outros puxem a tua mão. É só você. É você por você. Essa jornada, por mais que esteja em grupo pelo WhatsApp, por mais que
esteja você, tuas amigas, é você por você. Coloca isso na tua cabeça, é você por você. Porque se as tuas amigas desistir, quem não pode desistir é você. Então coloca isso na tua cabeça. Amor próprio, o nome já diz, é amor próprio. É você que tem que se amar. E esse processo de emagrecimento é você que tem que se amar. Então, você não está sozinha. Estamos juntos. Então, não esqueça, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para quem precisa, para saber que não está sozinha, mas ao mesmo tempo, essa jornada é pessoal, essa jornada é individual. Como eu estou fazendo sozinha, mas sei que junto tem muito mais gente. Então, curte, deixa seu like, compartilha e vamos nessa. Tchau!